Você aperta as narinas de um nariz gigante preso à parede, e uma gosma amarelada cai na sua mão como sabonete. Em outro canto, dentaduras mecânicas viram um coral de teclados, enquanto uma boca de silicone engole moedas e cospe o troco. De invenções que ninguém deveria usar perto do rosto a objetos que parecem testar nossa coragem. O desconforto daqui pra frente só encontra novas formas de piorar. Tem gente que compra um dispenser de sabonete para deixar o banheiro bonito. E tem gente que olha para um nariz gigante preso na parede e pensa: perfeito, é daí que eu quero tirar meu sabonete. Você aperta as narinas e ele solta uma gosma amarelada direto na sua mão. Aí, é só esfregar e lavar, porque, aparentemente, nada passa mais a sensação de higiene do que parecer que você acabou de limpar uma meleca. Alguém olhou para um potinho de arroz cru e pensou: isso ficaria perfeito numa unha postiça. A ideia é cobrir a unha transparente com gel e colar os grãos um por um, como se estivesse preparando um risoto em miniatura. No fim, tudo fica encapsulado e texturizado. Bonito eu não sei, mas se bater a fome, a manicure já vem com acompanhamento. Alguém olhou para um teclado e pensou: faltam dentes aqui. Então montou um instrumento de papelão ligado a várias dentaduras mecânicas, com um botão na base. E quando a melodia acelera, aquelas bocas começam a abrir e fechar juntas, cantando cada nota. É um coral inteiro, só que aparentemente saiu da gaveta de um dentista. Esse cara cansou de ver a sola das sandálias rasgar e decidiu resolver o problema de um jeito bem definitivo. Em vez de comprar outro par, ele resolveu apostar em um calçado feito para durar a vida toda. É uma sandália de ferro, com tiras soldadas. E durar, ela deve durar mesmo. Dá pra bater uma na outra, e o barulho já parece que alguém abriu uma oficina no quintal. O único detalhe é andar com isso dentro de casa. Cada passo faz parecer que um cavalo ferrado acabou de entrar na sala. Aqui, o Homem-Aranha aparece num balão e até aí tudo bem. O problema é que a válvula de encher ficou bem na parte de baixo, num formato que faz o super-herói parecer muito mais constrangido do que ameaçador. Aí a pessoa puxa a aba e pronto. O amigão da vizinhança perde toda a dignidade em segundos. Não importa quantos vilões ele enfrente, ninguém sai ileso de uma válvula dessas. Alguém resolveu que uma carteira de moedas comum não causava desconforto suficiente. Então, criou uma boca humana de silicone, com poros, barba por fazer e lábios que você precisa apertar para usar. Aí ela abre a boca, mostra uma fileira de dentes e engole suas moedas. Depois, é só apertar de novo para ela cuspir o troco na sua mão. Prático? Talvez, mas eu não sei se quero guardar dinheiro num lugar que parece estar prestes a morder meus dedos. Você entraria num banheiro público sabendo que, antes de trancar a porta, qualquer pessoa do lado de fora consegue ver tudo lá dentro. Em Tóquio, Japão, esses cubos coloridos foram criados pelo arquiteto Shigeru Ban para resolver dois medos bem comuns: entrar numa cabine suja ou descobrir tarde demais que ela já está ocupada. Com a porta destrancada, as paredes de vidro ficam transparentes. Quando a pessoa gira a trava, o vidro fica opaco e garante a privacidade. A ideia é bonita, limpa e até faz sentido. Só que uma criadora de conteúdo encontrou um homem usando uma das cabines sem ter trancado a porta. Ele ficou visível para quem passava, bem ao lado de uma avenida. Então, nesse banheiro futurista, a diferença entre privacidade e virar atração da rua é lembrar de girar uma travinha. Teve uma época em que a Heinz olhou para o ketchup vermelho e pensou: sabe o que falta aqui? Deixar as crianças desenharem no almoço. Em 2000, ela lançou o EZ Squirt verde, com um bocal fininho para espalhar o molho pelo prato, como se o cachorro quente fosse folha de caderno. E a propaganda vendia aquela garrafa como se fosse a coisa mais radical que já aconteceu numa cozinha. On food! Heinz Easy Squirt. It's fun. Pela lógica do comercial, ketchup verde era tão emocionante que até um carro com chamas precisava invadir a garagem para participar. E funcionou. Mais de 10 milhões de garrafas saíram em apenas 7 meses. Depois veio parceria com Shrek e até uma versão roxa. Só que, para fazer o ketchup deixar de ser vermelho, a Heinz precisava remover a cor natural, colocar corantes e ainda ajustar o sabor. A linha foi descontinuada em 2006. Porque uma coisa é desenhar no lanche, outra é comer um molho que parece ter saído de um experimento de ciências. Fazer molho de tomate para massa deveria ser uma das receitas mais tranquilas do mundo. Você processa os tomates, leva para a panela, mexe e serve. Só que esse cozinheiro parece ter entendido que o fogão também precisava entrar no prato, porque antes ele já tinha espalhado tomate pelos queimadores. E, quando parecia que a cozinha não podia ficar mais difícil de limpar,
Ele joga uma chuva de ovos inteiros sobre o fogão e aprova o resultado com um joinha. A receita de macarrão até pode estar em algum lugar aí. Só vai precisar de escavar por baixo das cascas. Só de imaginar abrir uma garrafa de refrigerante e encontrar um rato lá dentro, já dá aquele arrepio que faz a gente olhar 2 vezes pro que está bebendo. Wilson Rezende dizia que isso tinha acontecido com ele e que o refrigerante com pedaços do animal tinha provocado problemas de saúde. O relojoeiro passou anos protestando contra a Coca-Cola, com cartazes na rua, tentando fazer a empresa responder. Só que a parte mais desconfortável dessa história não ficou só dentro da garrafa. Quando o caso foi analisado, não apareceu prova segura de que o material tivesse entrado durante o engarrafamento. A sentença também registrou que as 6 garrafas apresentadas nem eram sequenciais, algo estranho para produtos que supostamente tinham sido comprados juntos. Em 2013, a Justiça de São Paulo negou a indenização e julgou a ação improcedente. Havia fortes indícios de fraude nas embalagens, mas a decisão não afirmou que Wilson tinha mexido nelas. Então ficou essa imagem desagradável, um rato dentro do refrigerante, e uma história que a prova nunca conseguiu engolir. Tem gente que troca a iluminação colorida do computador quando enjoa da mesa. Esse cara olhou para o próprio PC Gamer e pensou em colocar um aquário inteiro lá dentro, com peixes vivos nadando ao lado das peças. Para isso caber, ele tirou componentes grandes, instalou versões mais compactas e até trocou a placa-mãe por uma menor. Depois construiu um tanque em L com placas de acrílico, vedou cada junção e refez a ventilação, porque água e computador já são uma amizade delicada sem adicionar calor na conversa. Quando tudo ficou pronto, entraram areia, plantas, água e os peixes. E o PC realmente ligou, com as ventoinhas girando e o aquário funcionando dentro do gabinete. É uma demonstração impressionante, mas chamar isso de ecossistema saudável a longo prazo já seria deixar a placa de vídeo otimista demais. Um ursinho de pelúcia já nasce com uma missão bem simples: ficar sentado na cama e parecer abraçável. Esta criadora resolveu dar a ele uma mandíbula de argila e ainda cortou o focinho do bichinho para encaixar a peça. Pronto, a mandíbula cheia de dentes artificiais entra no ursinho. Agora ele não parece um urso esperando um abraço. Parece o motivo de você acender a luz do quarto antes de dormir. Propaganda de sorvete geralmente mostra alguém sorrindo numa praia, uma colher bonita e talvez uma cauda escorrendo. A Little Baby's Ice Cream decidiu pular essa parte e colocar uma pessoa inteiramente coberta de sorvete, encarando a câmera como se tivesse acabado de descobrir o segredo da imortalidade. Ela explica que a pele brilhante e os poros limpos vêm do sorvete da marca. Depois pega uma colher, come o que está escorrendo pelo próprio corpo e promete que isso mantém qualquer um jovem, leve e animado para a vida. A campanha termina dizendo que sorvete é um sentimento. Nesse caso, um sentimento que me faria fechar o freezer bem devagar. Só de ouvir injeção no olho, já dá vontade de fechar os dois bem fortes. Só que, para muita gente com doenças na retina, a alternativa é ver a visão piorar aos poucos. Antes do procedimento, entram colírios anestésicos e um antisséptico. A aplicação é rápida e pacientes descrevem mais uma pressão incômoda de poucos segundos do que a dor que a nossa imaginação já inventou na hora. Essas injeções podem ajudar em problemas como degeneração macular e inchaço na retina causado pelo diabetes. Um paciente chegou a dizer que o Eylea foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque a visão parou de distorcer e ele voltou a fazer as coisas normais. Charles Cavill tinha deixado o golfe de lado porque já não enxergava a bola direito. Depois de tratar o inchaço nos olhos, ele voltou ao campo. E com um implante chamado Iluvien, uma aplicação pode durar até 3 anos em alguns pacientes. 3 segundos de desconforto e, no caso de Charles, cerca de 3 anos sem outra aplicação. Aí até o golfe parece prêmio de coragem. Você encontra uma lanterna gigante iluminando um festival à noite, aponta o celular e pensa: agora saiu a foto, só falta o aplicativo da câmera deixar. No meio do clique, a tela vira um festival particular de pop-ups, botões e recompensas. O cara vai tocando em tudo para limpar a frente da câmera, enquanto a lanterna continua ali perfeitamente parada, esperando-o vencer a publicidade primeiro. Cortar o peru do jantar já é uma tarefa meio ingrata. Agora imagina descobrir que o recheio parece estranho, faz uns barulhos esquisitos e não acaba nunca. 2 irmãs foram cavando o interior da ave com uma colher, cada vez mais convencidas de que aquilo tinha uma textura errada demais para ser só recheio. O pai ficou
ficou por perto, bem calmo, mandando-as continuar, até que ele enfia a mão no peru e puxa uma galinha corniche crua inteira lá de dentro. Não era uma galinha grávida, claro, era uma ave menor que ele tinha escondido ali só para assustar as filhas. As duas saem da cozinha em choque, e uma delas chega a perguntar se precisava parar de comer peru. Quando voltam, o pai ainda ri da própria obra, enquanto a filha mais nova abaixa a cabeça na mesa, quase chorando, e decreta que aquilo não teve graça nenhuma. Para ela, o peru acabou de ganhar um trauma culinário de brinde. A esposa disse que não gosta de chocolate, então o marido provavelmente achou que aquele donut estava seguro. Afinal, a cobertura escura continuava perfeita. Só que ela comeu todo o miolo e o recheio por baixo, deixando uma casca de chocolate vazia. Isso não é dividir o donut, é fazer uma cirurgia e devolver só a embalagem. Tatuagem já é um compromisso grande. Agora, alguém resolveu criar uma que dá trabalho até para manter. Fios de cabelo compridos, colados no antebraço e moldados com pinça e tesoura. As mechas vão virando letras inteiras, como uma tatuagem que cresceu no lugar errado. E o pior é que, quando começa a ficar desalinhada, não é só retocar, tem que aparar. Tem caneca que acorda você com café. Esta aqui prefere acordar seu olho. A ideia parece bonitinha, uma caneca de cerâmica em formato de raposa, com duas orelhas pontudas saindo bem da borda. Só que alguém esqueceu que, para beber, a gente precisa inclinar a caneca em direção ao próprio rosto. E uma dessas orelhas vai direto na pálpebra de quem tenta dar um gole. Nada como o cheiro de café pela manhã e uma raposa de cerâmica tentando furar seu olho. Esse tênis parece ter acabado de sair de uma caixa, com cadarço, sola e até aquele acabamento meio gasto de couro. Só que ele foi montado com camadas de bolo de chocolate, recortadas no formato da sola e cobertas com massa de açúcar. A pessoa ainda colocou ilhoses, cadarços e o logotipo na lingueta. Tudo para criar um calçado que ninguém deveria deixar perto da sapateira. A faca entra na biqueira e revela o recheio escuro. É um bolo tão convincente que a primeira fatia parece menos sobremesa e mais vandalismo contra um tênis novo. Fone com fio já tem um talento natural para enroscar em tudo, mas o cabo passa por 7 piercings de argola na orelha. Deve segurar muito bem, até você esquecer que o fone ainda está conectado no celular e levantar. Aí, não é mais um cabo embolado, é uma coleira eletrônica presa por 7 argolas. Seu celular não precisa só de bateria. Pelo visto, ele também precisa voltar para o útero. A designer japonesa Miyu Izawa criou um carregador de iPhone que imita um cordão umbilical, com pele enrugada e tudo, e não é apenas um cabo com aparência estranha. Enquanto carrega, ele se contrai e pulsa sobre a mesa, como se o telefone estivesse recebendo energia vital, em vez de alguns % de bateria. O anúncio mostrado no vídeo cobrava mais de $5.000 por isso. É um preço bem alto para transformar a tomada numa cena que eu definitivamente não queria encontrar no quarto de madrugada. Você pede um hambúrguer e vê a carne crua ao lado de um tacho cheio de líquido escuro. Até aí, talvez seja só um molho muito estranho. Só que ele afunda o hambúrguer ali e espalha a carne com a mão. A pergunta do cliente é imediata. Isso é óleo de motor? Porque esse lanche já parece ter passado pela troca de óleo antes de chegar ao prato. Depois de 20 anos de headphone, esse cara olhou o próprio perfil e decidiu que os fones tinham deixado uma depressão no topo da cabeça. E, olhando a foto, dá pra entender o susto. O sulco tá bem visível. Só que headphone pode marcar a pele e os tecidos por um tempo, mas não remodelar o osso do crânio. Então o fone talvez tenha levado a culpa, mas essa concavidade não vira prova de que ele amassou a cabeça do dono. Imagina levantar os olhos numa caminhada e encontrar o céu cheio de pontinhos pretos balançando no vento. Foi o que uma ativista ambiental registrou em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, Brasil. De longe, parece mesmo uma chuva de aranhas, só que elas não estavam caindo. Centenas dessas aranhas tinham se reunido numa teia coletiva gigantesca, criada durante a noite e revelada pela manhã. A boa notícia é que não choveu aranhas. A ruim é que centenas delas já estavam ali, penduradas na mesma teia. Esse cara olhou pro box do banheiro e achou que ele estava simples demais. A solução foi cobrir as laterais com uma mistura de cimento e terra, até transformar o lugar numa espécie de caverna com vaso sanitário. Aí ele foi além, desenformou uma cuba que tinha preparado antes, abriu a saída de água, colou tudo para não vazar e encaixou o ralo. Só faltava saber se aquela pia de barro ia sobreviver ao primeiro teste.
E funcionou perfeitamente. A cuba é uma folha gigante, a torneira despeja água em cascata, e ainda tem saboneteira de folha. O box virou rústico, a pia virou jardim, e os azulejos de peixinho continuam ali tentando entender em que banheiro foram parar. John Bergeron criou Tara em 2004, e ela aparece no clipe I Feel Fantastic. De longe, ela parece só um manequim loiro abandonado numa sala comum, o que já não é exatamente uma decoração acolhedora. Só que Tara é um androide animatrônico e começa a cantar com aquela boca mecânica. Parece um manequim que decidiu seguir carreira musical, mas esqueceu de avisar a sala inteira. Esse tapete já chega na lavagem parecendo que passou anos colecionando sujeira. O cara raspa a camada grossa, joga produto amarelo, azul, rosa, esfrega tudo com uma vassoura e vai arrancando faixas mais claras das fibras. Quando a parte de cima finalmente parece melhorar, ele vira o tapete e começa a limpar o verso. E aí aparece o verdadeiro problema. O verso está praticamente preto, cheio de sujeira presa por baixo. Não era uma limpeza de tapete, eram 2 tapetes encardidos no mesmo pacote. Depois de lavar os 2 lados e enxaguar bem, ele termina com um tapete claro, fofo e irreconhecível. Tem gente que devora um livro de história porque a leitura prende. Essa lagarta foi bem mais literal. Ela ficou passeando pelas páginas, enquanto deixava buracos roídos dos 2 lados. Pelo visto, a história era tão boa que ela resolveu comer até as palavras. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e aproveita para conferir esses outros que estão aparecendo na tela. Até a próxima!